Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a elas. Folha de São Paulo. Governo Lula avalia elevar teto de renda do Minha Casa Minha Vida para R$12 mil. Já é a busca incessante de melhorar a imagem. Será que melhora? Estadão. CVM investiga ministros por cargos em conselho de empresa. Depois tem uma coisa aqui embaixo, grave, no Estadão, que é o seguinte: lixo estrangeiro na costa paulista cresce 500% em 5 anos. Aqui está uma embalagem, não sei se chinesa ou japonesa. Segundo a reportagem, existem dois tipos de informação básicas a esse respeito. Uma, que são correntes marítimas que trazem esses dejetos da Ásia, etc. E outra, que determinados navios chegam perto das costas brasileiras e soltam esse lixo, né, que acaba batendo nas costas brasileiras. Aqui se fala em São Paulo, mas é evidente que lixo desconhece limites geográficos e não vem só para a costa paulista. Bom, hoje o presidente Lula deve lançar aquele tal plano que ele tinha lançado naquele fatídico dia em que houve uma confusão, lembra? R$5 mil, limite de R$5 mil para quem tem que pagar imposto de renda ou não. E aí lembra erro de comunicação e tal. E aí esperaram o tempo e vai sair hoje. Naquela época administrativa foi que você teve duas medidas de caráter oposto, praticamente no mesmo instrumento legal ou divulgados na mesma hora. E aí deu pane mental nas pessoas. O pessoal se apavorou. Olha aqui, reforma nos rendimentos, manchete do Globo. Governo vai propor tributar dividendos de pessoa física para custear isenção do imposto de renda. Quer dizer, alguém vai pagar. Um grupo social vai ser beneficiado e o dinheiro vai sair de outro grupo social. Vamos ver se vai ser assim mesmo. Se esse projeto de justiça se concretiza. Projeto a ser enviado hoje ao Congresso taxa em 10% renda anual acima de 600 mil para zerar a alíquota de quem ganha até 5 mil. O governo Lula enviará hoje ao Congresso uma proposta de reforma do imposto de renda para zerar a alíquota de quem ganha até R$5 mil por mês, medida que terá impacto de 27 bilhões nas contas públicas, segundo estimou o ministro Fernando Haddad. Aí você vê o seguinte: o governo fala em segurar a economia, não girar tanto a economia para evitar a inflação. A economia está aquecida, está acima da capacidade de produção ou de produtividade do Brasil, e isso causa inflação. Você tem mais procura do que oferta. Eu estou mostrando isso de maneira simplificada.
e aí você tem inflação. Aliás, amanhã o Copom se reúne e deve aumentar em 1 ponto percentual os juros. Enquanto o Banco Central tenta, através do único instrumento, praticamente o único instrumento que ele tem, segurar a inflação, o governo gasta. Mas aí tem um objetivo social, enfim, interessante, mas o objetivo mesmo é melhorar a imagem do presidente Lula. Aí vamos continuar aqui. Para compensar a perda de arrecadação, o projeto prevê taxar em 10% a renda acima de R$ 1.200.000 por ano. A tributação é progressiva, começando em percentual menor, com quem ganha R$ 600.000 anualmente. O principal mecanismo para a taxação dessas faixas mais ricas, em forma geral da DOCA, será cobrança de imposto direto na fonte sobre dividendos, lucro distribuído aos sócios das empresas, auferidos por pessoas físicas, o que hoje é isento de tributação. Olha, eu não vou entrar no detalhe. Se o príncipe, isso é a maneira teórica de dizer, se o governo avança, tributa mais, pune determinados círculos econômicos, esses círculos vão embora. Quer dizer, precisa tomar cuidado com a taxação, porque eles acabam se instalando em países, levando suas sedes para países onde o imposto é menos agressivo. Não estou dizendo que é esse caso, mas essa é uma das questões que envolve aumento de impostos. E você acaba tirando de circulação um dinheiro que poderia ir para investimento, que poderia ir para movimentação da economia, etc. É um cabedal enorme de vantagens e desvantagens. Eu, pessoalmente, não gosto de imposto. Por quê? Porque o imposto tira dinheiro do particular, do empresário, e transfere para o governo. E aí some, né? Ou você acha que governo, estou falando do governo federal, estadual e municipal, usam bem esse dinheiro. Eu acho que esse dinheiro, na mão da iniciativa privada, como capital a ser investido, pode criar mais empregos, pode criar mais desenvolvimento e cria, do que dinheiro na mão de governos cujo objetivo nem sempre é o Brasil. Favorecer apaniguados, fazer mais contratações e mais contratações, pagar preços exagerados por obras, etc. Bom, vamos ver como vai ser isso. O presidente Lula vai anunciar com pompa e circunstância, né? Devem estar presentes aí ministros, o presidente da Câmara e do Senado, enfim. Aliás, tem uma notícia correndo que o ex-presidente do Senado, o doutor Pacheco, recusou um ministério oferecido por Lula, que está tentando formar quanto tempo faz um ministério que seja, de alguma maneira, eficiente no sentido de alcançar alguma maioria, até certo ponto, estável, ou alguma base estável que possa, em alguns momentos, chegar a uma maioria dentro do Congresso Nacional. Bom, no campo internacional, tem aqui uma charge
do Chico. Estamos juntos. Está aqui o Putin conversando com o Trump. Eles têm um telefonema marcado para hoje. Tanto o Kremlin como a Casa Branca confirmam esse telefonema. É para tentar resolver, pôr um ponto final na guerra na Ucrânia. As notícias que chegam, não se sabe o que eles vão tramar. É tramar mesmo. É o seguinte, você vê, uma guerra que a Ucrânia está envolvida, quem resolve são os russos e os americanos. E os russos são os invasores. Pelo noticiário, o Trump vai propor que partes do território ucraniano fiquem com a Rússia, como ela quis quando invadiu. Talvez nem tudo o que ela queira, mas a Crimeia, por exemplo, ficaria com a Rússia. O Putin dá uma de João sem braço, vai ouvir, claro, é diplomático, desculpe, é interessante ele ouvir, mas a resposta que se ouve do Kremlin, extraoficial, é que ele insiste como pontos de acabar com a guerra exatamente naqueles pontos que o levaram à guerra. Então ele quer o domínio daqueles territórios que ele invadiu, o domínio de uma usina nuclear que hoje está invadida pelos russos, mas está localizada na Ucrânia. Enfim, vamos ver no que vai dar essa conversa. Eu não sei se você, por telefone, tem uma condição sem olhar no olho, sem conversar, retrucar, etc., resolver. Eu acho que antes do telefonema e depois do telefonema, o que vai valer são as demarches, olha, palavra que eu não uso há muito tempo, as demarches diplomáticas no sentido de concretizar alguma coisa. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer. O fato é o seguinte, é que a Rússia e a Ucrânia estão cansados dessa guerra. É um cansaço muito grande, populações prejudicadas, mortes de jovens, etc. No campo internacional tem uma outra coisa, está aqui no Globo, em meio a impasse sobre estender cessar-fogo, Israel retoma ataques a Gaza, alegando descumprimento do Hamas no acordo para a libertação de reféns. Exército israelense voltou a bombardear o enclave após trégua iniciada em janeiro. Segundo Defesa Civil de Gaza, 45 pessoas morreram. Não dá para confiar nesses números de mortes, tanto de um lado como do outro. Vai conferir, não dá. Quer dizer, nesse instante interessa a Gaza dizer que morreu muita gente, inclusive mulheres e crianças e tal. Então, são números políticos muito distantes da realidade. Bom, por que Israel resolveu quebrar esses... São pretextos que a gente, cuja realidade que está por trás deles a gente desconhece. Mas o fato é que tudo caminhava para uma prorrogação dessa trégua e para negociações de paz que não pararam. Tudo isso caminhava quando vem Israel e resolve atacar a faixa de Gaza. Eu li um jornal que é um jornal de oposição, um jornal israelense. Você quer ver a manchete qual é? E como o jornal encara esse ataque de Israel? Olha aí, quer ver?
Me sumiu isso aqui, ó. Por quê? É a minha luta contra o... Tá aqui, voltou. Contra a computação. A renovada ofensiva de Israel em Gaza expõe o objetivo de Netanyahu: sobrevivência política por meio da guerra. Olha aí, cessar fogo em Gaza entra em colapso. Um jornal chamado Haaretz, é um jornal importante de Israel, mas é de oposição. Olha aí, sobrevivência política por meio da guerra. Quer dizer, continua atribuindo o prosseguimento da guerra à tentativa do Netanyahu de permanecer no poder. Seria uma tática dele de, claro, não se substitui primeiro-ministro num momento de guerra. Outro problema na mesma região está aqui, dos Houthis ou Houthis do Iêmen. Houthis do Iêmen retalhará ataque dos Estados Unidos, diz ministro das Relações Exteriores. Os Estados Unidos resolveu bombardear firmemente os Houthis, que são oposicionistas, né, guerrilheiros do Iêmen. O que eles fazem? Eles têm uma faixa costeira deles no Mar Vermelho, né? Israel também está no Mar Vermelho, tem uma série de países lá no Mar Vermelho, passam lá porcentagens altíssimas do comércio mundial, inclusive dos Estados Unidos, que têm sido boicotados, bombardeados por esses Houthis. E os Estados Unidos resolveu bombardeá-los. Não sei qual foi o efeito, né? Eles são guerrilheiros, eles se dispõem de maneira diferente do que os exércitos convencionais, então é mais difícil para os Estados Unidos acertar os alvos, mas o presidente Trump foi ao fundo da questão. Ele responsabiliza o Irã pelas atitudes dos Houthis ou Houthis. Ele responsabiliza o Irã por quê? Porque eles são um braço do Irã. Então, ele diz que responsabiliza e ameaçou o Irã. Eu não sei se ele ameaça só, mas uma ameaça americana e responsabiliza o Irã. Isso que é importante. Então, a situação lá no Oriente Médio é uma situação que amplia a crise, amplia a guerra na região, vai ampliando a guerra na região. A gente já sabe que uma faísca em lugar errado pode ampliar as guerras até que se chegue a uma guerra mundial. A história mostra isso. Então, é preciso tomar cuidado. Há guerras aí espalhadas por várias regiões do planeta e isso não é brincadeira. Olha como o Haaretz define os ataques. Israel renova ataques extensos em Gaza. Ministério da Saúde do Hamas. Mais de 400 mortos, tá? Tá vendo? Tá aí. Outras notícias do Oriente. Esse menino aqui apavorado, deixa eu ver se tem uma legenda. Atualizações ao vivo em Israel, ataques em Gaza. Chefe do Shin Bet, que é o órgão de segurança, o Serviço Secreto Interno de Israel, que está em choque com Netanyahu, que quer demiti-lo. Não sei se já demitiu, mas é uma demissão importante dentro do governo. Eu não sei, não tem uma legenda dessa foto. Dá para imaginar que é uma situação
em Gaza. Tá aí. Pronto. Pronto não, é muito triste. É muito triste. As pessoas vão morrendo aos magotes. São números, não são seres humanos. Bom, aí vem a história da anistia. A anistia. Bom, todos os jornais tratam a reunião de Copacabana de domingo, patrocinada por aqueles que querem anistia do presidente Bolsonaro e dos condenados e que serão condenados por causa do 8 de janeiro, classificam como um fracasso. Classificam como um fracasso, acham que foi uma medida que demonstra não haver todo esse apoio que o Bolsonaro anunciava pela anistia. Diz que ele falava em 1 milhão de pessoas e tinha 30 mil, também esse número não é certo, tem diferenças imensas e tal. Foi bastante gente, mas não o suficiente para dizer que foi um grande sucesso. E aí, olha, Bolsonaro, diz que já há número suficiente de deputados e senadores para votar essa anistia. Não sei, dá uma espiada. Republicanos e PSD resistem a aderir à anistia dos condenados do 8 de janeiro. Apesar da pressão de Bolsonaro para que o tema avance no Congresso, PSD de Kassab está rachado sobre anistia e republicanos têm a oposição do próprio presidente da Câmara, Hugo Mota. Tá aí, então, é um grande ponto de interrogação. Quer dizer, o pessoal bolsonarista querendo votar e querendo conseguir a anistia e o pessoal governista contra. É uma batalha, é uma batalha. Aí você decide quem vai vencer. Não dá para prever, não dá para prever. Eu acho que é muito forte o movimento anti-anistia. E aí vem uma consequência dessa história toda, que é Tarcísio é preferido para substituir Bolsonaro entre quem foi ao ato. Será que é uma pesquisa que o Globo fez? Subordinada ao governador do Rio, Cláudio Castro, a polícia militar do Rio estimou um público de quase 22 vezes maior para o ato bolsonarista de domingo, que contou com a presença do governador, na comparação com o levantamento feito por pesquisadores do SEBRAP e da USP. O órgão divulgou logo após a manifestação que 400 mil pessoas passaram pela praia de Copacabana sem explicar a metodologia após já ter usado no passado as redes sociais para negar que faz estimativas de público. Quer dizer, o pessoal à esquerda diz que, olha, não foi ninguém. O pessoal à direita, ligado ao Bolsonaro, diz que tinha uma multidão incrível em Copacabana. E aí ficam as dúvidas. Pela foto, tinha um público considerável. Aqui tem uma história com essas duas senhoras aqui, de cabo de esquadra. Frustração no cartão postal. Veja que história. Após a morte de um turista gaúcho no domingo por infarto fulminante, o Cristo Redentor foi fechado pelo PROCON porque o posto médico não estava aberto na hora da fatalidade. A medida decepcionou visitantes que tentaram ir ao monumento ontem e gerou um jogo de empurra sobre responsabilidades entre ICMBio e a concessionária da atração. Acesso à estátua foi liberado, pode ser liberado hoje.
Quer dizer, aconteceu, né? Aí eu não ouvi falar em apurar responsabilidades. Agora vão colocar uma ambulância o dia todo, depois, né, do que aconteceu. Uns dizem que ele foi atendido no devido tempo, outros não. O fato é o seguinte, ele morreu e a família diz que o atendimento não foi tão rápido quanto propagam as autoridades. E não tinha médico na hora e tinha que ter num lugar público desse com tanta afluência de gente. Tinha que ter. Então, você pune o público, fecha o local de visitação internacional, né? Tem gente que foi ao Rio de Janeiro e um dos objetivos era chegar ao Cristo Redentor, não pôde, e eu não ouvi falar até agora na responsabilização das pessoas que desleixaram num cuidado mínimo que era ter uma ambulância, um médico ou coisa que o valha no local de tanta afluência. Não só afluência, e depois você sobe uma escadaria lá que, por si só, né, pode provocar um problema cardíaco. Eu já subi essa escadaria algumas vezes, dessa vez eu acho que não aguentaria, era melhor ir de helicóptero, não aguentaria subir essa escadaria, mas já subi algumas vezes. Deixa eu ver, olha, os ataques a Gaza, política comercial dos Estados Unidos vai fazer economia global desacelerar, projeta OCDE, que é um órgão sério. Organização que reúne as 38 maiores economias do mundo, revisa para baixo suas projeções de crescimento global para 2025 e 2026, com o impacto da agenda tarifária de Trump. Você vê que o Trump também está aparentemente desorientado. Ele vai e volta, vai e volta. Ele espalha insegurança pela economia do mundo, espalha insegurança. A Folha também traz isso aqui, ó. A economia do mundo crescerá menos. Amanhã o Copom deve aumentar os juros em 1 ponto percentual. Editoriais da Folha, política deveria ficar fora do julgamento de Bolsonaro. Eu também acho. E latrocínio, a respeito da alta de casos na cidade de São Paulo. Dificuldades da polícia nas investigações. Gente, a polícia brasileira está falida. Agora vem essa polícia municipal, me lembra uma frase do Chacrinha, vem para confundir. Você tem que ter um policiamento que obedeça a uma inteligência, a um plano, a um projeto. Aí você tem polícia estadual dividida em PM e polícia civil, brigam entre si, agora estão brigando por causa da morte desse denunciante do PCC, Fritz Bach, né, que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos, e estão brigando, viu? Estão brigando. Não, está tudo bem. Não é verdade, eles estão brigando. Tem PM envolvido, uma história louca. E tem outra história no Rio de Janeiro, aquele spa de bandido no morro do Rio de Janeiro, porque não foi atacado antes. Parece que teve interferência política. O Estadão tem um editorial, o orçamento paralelo de Itaipu, dinheiro de Itaipu, né, que é debitado na sua conta de luz, usado como orçamento paralelo para obras não fiscalizadas, né, do governo. Não fiscalizadas, né? Pacheco se reúne com Lula e recusa cargo na Esplanada. O presidente está montando a viagem dele
para o Japão. Ele vai para o Japão, a Janja vai antes, não divulgou a agenda dela, vai uma semana antes. O Ministério das Minas e Energia está defendendo o aumento da mistura de etanol na gasolina a 30%, é cerca de 27% hoje, se não me engano, se não me falha a memória. Eu estou folheando. Comitiva de Lula ao Japão deve incluir integrantes da JBS e Embraer. Presidente quer anunciar na viagem a abertura do mercado japonês à carne bovina nacional e celebrar a venda de 20 aeronaves. A visita de Estado do presidente Lula ao Japão entre 24 e 27 de março deve ter um viés comercial destacado. Os países organizam um fórum empresarial em Tóquio e autoridades japonesas esperam que mais de 100 executivos de empresas brasileiras, entre elas Embraer e JBS, integrem a delegação que acompanhará o presidente. Viagem presidencial, avião, hotel gratuito e tal. Só vou pegar esse valor aqui, manchete ruim. Mais de 20 companhias listadas na B3 estão em processo de recuperação. O dólar baixou ontem, a economia está aquecida. Vamos ver o que vai acontecer. Quem tomou cafezinho conosco? Alexandre Aribe, Eliana Molina, Geraldo Souza, Luciano Cesário, Miguel Rodrigues, Deco Campos, Sandro Correia, Cristina Rocha. Será que é a Cristina do SBT? Lembrei dela, a loira do SBT, grande colega, grande apresentadora. Leandro Santana, Clementino Riambro, não dá para entender a sua... Riambal. Rosa Henrique, Robson Marins, Dorival Sampaio, Gilvandro Costa, Gilson Valcari, de Uiraúna, na Paraíba, Antônio Floriano, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Lídio Meira, de Olivedos, na Paraíba, e Elisa Cristina, de Fernandópolis, São Paulo. Pessoal, muito obrigado por sua presença, por sua companhia, que muito me honra. Espero você amanhã nas nossas mesmas bases, no mesmo horário, sem se esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.